Amém? Você crê que o Senhor, Ele renova as nossas forças todos os dias? Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto. Ou melhor, quero que você ache um texto. A gente já vai ler. Que está lá no livro de 1 Pedro. Quero conversar um pouquinho, falar um pouquinho dessa carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Pedro, ele também contribuiu com as suas cartas para a igreja. E, segundo os historiadores, essa carta de Pedro foi escrita 60 a 65 anos depois da morte de Cristo. E eu queria contextualizar um pouco para nós entrar na história, para depois a gente ler o texto. Eu gosto muito de, primeiramente, entrar na história, tentar entender o que estava acontecendo ali, para a gente poder, extrair tudo que ali que o discípulo, que Pedro estava falando. Então, essa carta foi escrita 60 a 65 anos depois de Cristo. E uma preocupação de Pedro. Nós conhecemos Pedro que depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro estava ali, Jesus chega perto dele e fala: Pedro, tu me amas? Fala para Pedro 3 vezes, e Pedro fala que ama. É o apóstolo Pedro que ali no livro de Atos, depois que ele se converte realmente, a sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem ao Senhor. É o mesmo Pedro que logo após, na sua outra ministração, 5.000 pessoas, irmãos, segundo a palavra, se converte. Pedro, então, ele se torna um pastor, além de um apóstolo, um pastor. Não um pastor como nossos dias hoje, um pastor, uma igreja grande igual a nossa. Mas Pedro era um pastor de pequenos grupos, que se reunia em casa, muitas vezes debaixo de árvores. Pedro era esse pastor. E ele tinha uma preocupação. Ao nós começar a ler essa carta, nós vamos ver que ali ele tinha uma preocupação. Por isso o envio dessa carta para os seus discípulos. E Pedro, vamos ler lá que a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados. Olha só, nós olhamos para esse texto, quando ele começa aqui a falar amados. Eu não sei vocês, mas os nossos pastores aqui, quando eles falam amados, você já sente que ali vem uma responsabilidade. Amados, ou amado irmão. Então nós percebemos aqui que no início desse versículo, Pedro já fala amados. Presta atenção. Ele está com um tom de preocupação. E ele vai dizer: amados, peço a vocês, como peregrino e forasteiros que vocês são, que se obtenha das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Então nós vemos aqui uma advertência de Pedro para aqueles cristãos da época. Porque aqui, como 60 anos a 65 depois da morte de Cristo, então Pedro estava falando para um grupo de pessoas que há 30 anos eles não viam Jesus. Jesus já tinha morrido.
Jesus já tinha ressuscitado, já tinha voltado para o céu. E aqui ele está falando para um grupo de pessoas que estavam à espera de Jesus. Essas pessoas aqui, eles ouviam que os discípulos falavam sobre Jesus. Eles ouviam que Jesus era o Salvador, que Jesus ia voltar. Mas eles não tinham, a maioria desses irmãos aqui, eles não tinham tido um contato com Jesus. Eles sabiam de Jesus porque os discípulos falavam. Alguns talvez até estavam ali presentes, que tiveram com Jesus e viram tudo o que aconteceu com Jesus, tiveram a prova viva do que tinha acontecido com Jesus. Mas muitos aqui até os 30 anos, talvez eles não tinham tido contato com Jesus, porque já fazia 30 anos que Jesus tinha morrido. Eles não tinham contato com Jesus, eles ouviam falar de Jesus, esse Jesus vai voltar. Pedro falava, pregava, Jesus está voltando. Fique firmes, permaneça firme, porque Jesus vai voltar. Mas eles não tinham visto. Eles ouviam, mas eles não puderam tocar em Jesus, não viram tudo o que aconteceu com Jesus, que ele morreu aos seus 30 anos de idade. Então a preocupação de Pedro aqui era trazer um conforto para eles, trazer uma segurança, falando para eles: olha, esperem, Jesus vai voltar sim, Jesus está voltando. Talvez isso, trazendo para a nossa realidade hoje, nós ouvimos falar muito de Jesus, que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar, mas nós não vimos, nós estamos com as nossas orações, né, os pastores falando sobre isso, nós temos a palavra do Senhor afirmando isso, mas nós não tivemos contato com Jesus, físico, nós entendemos que Jesus vai voltar através da sua palavra, da confirmação da palavra, mas nós não podemos tocar realmente, mas nós cremos. E assim a preocupação de Pedro era porque muitos deles estavam já desviando o foco. Muitos deles, assim como Pedro lá no início, que abandonou Jesus e voltou a pescar, achou que tinha acabado quando Jesus morreu. Assim como Pedro, muitos deles estavam desviando a atenção já não estava crendo o suficiente para permanecer em Jesus, para permanecer confiando que Jesus vai voltar. Então aqui ele fala, amados, peço a vocês que como peregrino e forasteiro, eu quero dar o tema para essa mensagem, eu quero extrair desse texto, o tema da mensagem é peregrino e forasteiros. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são, que se obtenha das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia que nós nos encontraremos com Ele. Então ele está falando assim, vocês têm que permanecer. Embora Jesus não voltou ainda, mas vocês precisam permanecer. Pedro estava trazendo a memória para ele, vocês precisam continuar. Porque aqui já estava vindo a perseguição. A perseguição já estava acontecendo. O apóstolo Pedro, ele já sabia que dentro de pouco tempo ele seria morto. Aqui já era uma carta, já eles preparando, já que ele já sabia que ele não ia continuar, que ele ia ser morto. E a perseguição estava muito forte na época, e muitos estavam desviando já. Mas cadê esse Jesus? Cadê esse Jesus que tanto é pregado que vai voltar e nada ainda? Nada. E muitos desviando. Esta era a preocupação de Pedro. Permaneça, porque embora os pagãos, embora os gentios, olhando a sua prática, olhando aquilo que você está fazendo, eles glorifiquem a Deus Pai. Mesmo que, nós precisamos permanecer, nós precisamos continuar.
Porque se as pessoas lá fora olharem para a nossa vida, eles vão entender. As obras, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Permaneça. Porque vocês fazendo a obra, vocês continuando, vocês perseverando, as pessoas vão olhar para você, talvez não vai falar como Pedro falou assim, ó, glorifica a Deus, ó, que bênção que o Ivan é, nossa, que bênção. Talvez alguém que caluniou ele, alguém que falou sobre a sua vida. Talvez essa pessoa não chegue e fale assim, nossa, que bênção que o Ivan é. Mas dentro dele ele vai falar assim, poxa, o Ivan é diferente. Eu pensava do Ivan uma coisa, mas ele é outra. Ele é diferente. Assim a gente reflete a glória de Deus. Então ele estava falando para eles, reflita, continue perseverando, continue firme. Não se afaste. Continue orando, continue buscando. Jesus vai voltar. Pedro falando para eles. Somos peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa morada não é essa aqui na terra. Aqui nós estamos de passagem. É uma passagem. Mas o nosso lugar é a eternidade. É para lá que nós vamos. Sabe por que muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus e a gente não é atendido? Porque aquilo é para aqui da terra. É para nós usufruir aqui na terra só. Deus não vai nos dar muitas coisas que nos distancia da presença dele. Nós só estamos aqui de passagem. Um período curto. Mas nós temos que permanecer. Nós temos que olhar para a glória, olhar lá para o céu, Senhor, eu vou chegar lá. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a continuar. Nós temos visto muitas pessoas desistindo. Muitas pessoas desistindo porque talvez pensam, mas esse Jesus que fala que vem. E cadê? Cadê Jesus? Irmãos, eu nasci num lar cristão. Eu já ouço falar que Jesus vai voltar desde os meus 5 anos de idade, quando eu comecei a entender. Eu estou com quase 50, então, pelo menos quase uns 45 anos, eu ouço que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar, eu sei que Ele vai voltar. Mas, irmãos, eu nunca desisti. Eu continuei perseverando. Eu sei que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Então o apóstolo Pedro, ele fala, dá uma ênfase para esses discípulos. Continue, persevere porque Ele vai voltar. Agora eu quero voltar um pouquinho no capítulo 1 de Pedro, para a gente meditar um pouquinho sobre alguns conselhos que o apóstolo Pedro nos traz, através de alguns versículos. Aqui, ele já está falando, nesse versículo que eu li, ele está falando para eles, vocês já entenderam, vocês já ouviram de Jesus, é só vocês continuar agora. Mas aqui no versículo 1, ele está falando, ele está confirmando ainda, né? Ele está falando para eles assim, olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim, por isso. Primeiro, então, ele começa lá no versículo 11 que eu falei, amados, se prepare, toma cuidado, presta atenção, olha o que vocês estão fazendo, vocês precisam continuar, continue, fique firme. Mas aqui no versículo 1, no capítulo 1 de Pedro, ele fala, portanto, meus irmãos, para vocês continuar, para vocês permanecer, há algumas coisas que vocês precisam fazer. É necessário que vocês façam. E ele começa, por isso, preparando o seu entendimento, seja sóbrio. Por isso, preparando o seu entendimento. Aqui, o primeiro ponto é preparando o seu entendimento. Ter uma mente disciplinada. Para a gente continuar nessa caminhada, nessa corrida, onde
nós encontraremos com Jesus, nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ter entendimento. Nesse versículo 1, capítulo 1 de Pedro, versículo 13, nas versões antigas, fala de cingir, né? Cingir os lombos, é uma versão mais antiga desse versículo. E fala, por isso, preparando o seu entendimento. Por isso, cingindo os seus entendimentos. Uma versão mais antiga. E o que é cingir o seu entendimento? Talvez para nós hoje não faz muito sentido. Mas na época, cingir era um cinto. Eles tinham um cinto na época, como lá no Oriente Médio, até hoje eles usam aqueles roupão, aqueles vestidão, né, com várias camadas ali até o pé. Quando eles precisavam dar uma corrida, eles precisavam correr para fazer alguma coisa, atender alguém, eles tinham essa roupa, mas essa roupa amarrava muito eles para eles andar. Então eles tinham que andar bem assim. Então eles tinham um cinto, que quando eles iam correr, eles pegavam esse cinto, passavam na cintura, esse cinto que nós temos hoje, para eles ter estar mais livre para estar correndo. Então aqui o apóstolo, na realidade deles aqui, o apóstolo Pedro lhe fala, portanto, cinja os seus entendimentos. Por isso pegue esse cinto e amarre na sua cabeça. Cinja, guarde a sua cabeça, guarde a sua mente. Guarde a sua mente. Passe esse cinto na sua cabeça, na sua mente e fica ali, firme. Porque ele sabia que as emoções, os sentimentos, vêm da cabeça. Mas quando eles estão com a mente cingida, estão com a mente fechada ali para coisas erradas, para as emoções, eles estão firmes. Ter a mente disciplinada. A tradução mais antiga diz cingir os lombos. A expressão cingir dos pensamentos é preparar-se para uma ação, mantendo o foco. Proteger é um controle racional. Então, cingir os lombos significa isso. Você manter o foco. Você está focado. Nenhuma conversa tola vai me tirar da presença. Nenhuma conversa tola vai me afastar. A minha confiança está em Cristo, que Ele vai voltar. Então eu preciso ter a minha mente guardada. Eu preciso estar com a minha mente protegida, porque os sentimentos, os pensamentos, eles podem despistar, eles podem nos tirar do foco. Os sentimentos podem afastar do alvo. E o sentimento vem muito sorrateiro. Sabe, o sentimento, não sei se acontece com vocês, mas talvez se nós olhar para a realidade, para a nossa própria realidade, se nós olharmos para as igrejas, vamos falar no nosso contexto do Brasil, nós temos visto tantas coisas, tantos pastores, tantas coisas erradas, tantas coisas que nos entristecem, tantas coisas nós temos visto, coisas absurdas. E se nós não tiver com a nossa mente focada em Deus, facilmente nós vamos dar aquela tupidiada, alguma coisa assim. Não lembro agora como que é, titubeada. Nós precisamos manter o nosso foco. Amém? Os nossos sentimentos, nós precisamos cuidar do nosso sentimento. Porque, pensa só, de repente alguém fala mal de você. Começa a te criticar. E você ouve, você fica sabendo daquilo. Parece que aquilo vai trazendo uma revolta. Não sei se isso acontece com vocês. Sabe, aquilo vai trazendo e parece que você já não tem mais vontade de orar. Quando alguém nos passa para trás, alguém nos dá uma
gente já não parece que a gente começa já a perder o foco. Perder aquela sensibilidade. E aí já vem, mas será que eu vou orar? Não vou orar hoje. Não vou orar hoje. Não, vou deixar para amanhã. Amanhã eu oro. Nós precisamos cuidar do sentimento. O sentimento é uma coisa tão sutil, que ela vem minando, e se você vai dando brecha, daqui a pouco você está fora. Você já perdeu aquele foco, aquele alvo. Não, eu quero chegar lá. E nada que aconteça na minha volta vai me tirar desse foco. O sentimento, os pensamentos, tantas doutrinas nós temos visto, tantos pastores de internet que falam tanta asneira. Se você não está focado, não está com a sua mente em Cristo, facilmente você vai se corromper, você vai acreditar numa falácia. Por isso que nossos pastores recomendam aqui, se você quiser ouvir uma ministração, tem vários pastores que podemos confiar. Siga o seu líder, o que ele está te falando. Não pegue qualquer coisa, perca de tempo. Então nós precisamos cingir, nós precisamos guardar a nossa mente. Pedro estava dizendo para as pessoas que essas pessoas, lembrando, muitas dessas pessoas não tinham visto Cristo. Muitos não tinham visto. Mas eles precisavam permanecer em suas emoções. Suas emoções podem te enganar. O pensamento pode gerar dúvida. Um pensamento mal colocado e começa a minar, daqui a pouco, sua mente vagueia, sabe? Nós precisamos estar com a nossa mente cingida. E aqui ele continua preparando, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrio. O que é ser sóbrio? Aqui no contexto dele, ele está falando de não se achegar-se muito à bebida. Não ser um beberrão. Porque a partir do momento que você bebe, você perde o controle. Você perde o controle da sua faculdade mental. Você já não tem a mesma ação, o mesmo reflexo. Então, seja sóbrio. Ele aconselha, seja sóbrio. A bebida faz perder o controle. Nós não temos visto na palavra falando que é proibido beber, mas nós não bebemos por quê? Por que nós não bebemos? Porque, isso faz mal. Não traz nenhum proveito. E muitas pessoas, elas se embriagam e ela perde a noção do que está fazendo. Aí sim ela comete o pecado. Mas você beber não está escrito que é pecado. Mas a partir do momento que você bebe, que você já começa a perder o controle, é pecado. Então seja sóbrio. Seja sóbrio. E ele continua falando assim: esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando para esse povo: espere na graça. Você precisa continuar esperando na graça. Porque é só pela graça, irmãos. É só pela graça que nós somos salvos. Espere inteiramente, terceiro ponto, espere inteiramente na graça. Aprender a esperar é deixar Deus agir na sua vida, em tudo. É depender inteiramente da graça e do favor de Deus. Quantas vezes, estamos na metade do ano, quantas vezes você já tentou pegar o controle? E você dizer assim: não, eu faço. Eu vou fazer. Quantas vezes? Sem primeiramente colocar para Deus: Senhor, é da tua vontade. Sem primeiro esperar a resposta do Senhor daquilo que você pediu. Esperar e confiar no Senhor é esperar nele, descansar nele, ter a confiança que ele pode fazer. Que é só pela graça, porque nós não merecemos. É só pela graça de Deus, porque nós não merecemos. Nós não merecíamos estar aqui, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui. Nós estamos aqui pela graça e o favor de Deus para nossas vidas. Nós merecíamos a morte. Nós estávamos destinados à morte. Por isso muitas pessoas se afastam.
Muitas pessoas vão embora porque eles não aprendem a descansar no Senhor. Eles querem as coisas para ontem, e não é assim. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a depender do Senhor. É só na dependência que nós veremos a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. Na dependência do Senhor. Isso é para os nossos dias. Para nós continuar. O apóstolo Pedro está falando para vocês, igreja de Luiz Alves, continue. Continue. Continue buscando. Continue intercedendo. Continue fazendo as boas obras. Continue. Porque as pessoas lá de fora vão olhar para a sua vida e vão dizer, realmente, essa pessoa é diferente. Para isso nós fomos chamados, irmãos. Para manifestar a glória de Deus. Amém? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase. Glória a Deus. Deixa eu só me achar aqui. Continuar no ponto aqui, eu vou deixar para o final essa frase dele, tá bom? Ponto 4, sejam obedientes, porque ele continua aqui lhe dizendo no versículo 14, como filho obediente, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando andavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerdes, porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro fala, sejam santos, sejam obedientes, continue, sejam obedientes. E João 1:2, olha só o que vai dizer. Coloca aqui, por gentileza. João 1:12. 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sejam obedientes, porque nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor com a sua bondade, pode deixar esse versículo um pouquinho mais, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome. Nós cremos. Irmãos, nós não merecia. Eu volto a frisar, nós não merecia. Mas a graça e a bondade de Deus nos comprou. E por isso nós temos que continuar sendo obediente. Obedecer. Obedecer até aquele grande dia onde nós nos encontraremos com o Pai. Você crê nisso? Você crê que você foi comprado? Nós fomos comprados com preço de sangue. Então, nós devemos ser filhos obedientes. E como ser obediente? Efésios 4, 27 a 29. Como devemos viver essa obediência? Efésios 4, 27 a 29. Efésios 4, 27 e 29. Meu Deus, deixa eu achar aqui. Efésios 4, 27 a 29.
Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Glória a Deus. Como ser filho obediente? Está aqui. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. É dessa forma que nós vamos continuar até aquele grande dia. É somente assim. Com a graça e a bondade de Deus, nós permanecendo, fugindo dessas coisas que corrompem, fugindo da carnalidade, fugindo da corrupção do mundo. É só dessa forma, moça. Nós precisamos continuar perseverando, sendo obediente. Deus tem prazer nos filhos obedientes. Amém? Deus, Ele abençoa os filhos obedientes. Deus, Ele derrama graça nos filhos que obedecem. Eu tenho a minha menina pequena. Quando ela quer alguma coisa, mas que antes ela desobedeceu, eu não atendo. Eu não atendo. Primeiro eu mostro para ela onde você errou, onde você falhou. E assim é Deus conosco. Ele está pronto e preparado para nos abençoar, mas nós precisamos ser obedientes. Amém? Nós precisamos atentar para essas coisas. Porque só assim nós chegaremos naquele grande dia. Só assim nós encontraremos com Ele, com o Rei da Glória. Você almeja isso, meu irmão, minha irmã? Isso tem que queimar no nosso coração todos os dias. Isso tem que queimar. O desejo de encontrar com o Mestre todos os dias. E é só buscando. Nós não temos alternativa. É só buscando a face do Senhor, é só meditando na Sua palavra, é só nos desviando dessas coisas que estão aqui diante dos nossos olhos. É só dessa forma que nós veremos a glória de Deus. Porque Ele é nosso Pai, assim como nós vamos ver agora no versículo, na continuação aqui do texto de Pedro. Vamos voltar para Pedro. Parei no versículo 16. Porque está escrito: seja santo porque eu sou santo. E se vocês invocam o Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. O Senhor é o nosso Pai. Ele nos comprou com preço de sangue. Mas esse Pai é o mesmo que vai nos julgar. É o mesmo que vai nos julgar, segundo as nossas obras. Ele nos ama. Porque como nós lemos em João, nós estávamos destinados à morte. Nós estávamos destinados ao inferno. Esse era o nosso caminho. Essa era a nossa trajetória de vida. Mas Ele vai lá e nos compra. Nos compra. E diz assim, e nós somos adotados como filho. E aí esse mesmo Jesus, que nós lemos aqui, Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. Por isso a importância de nós permanecer, de nós continuar, de nós prosseguir, de nós buscar realmente todos os dias. Porque não é só os cultos. Seria muito fácil se apenas aqui no culto eu tivesse a comunhão com Deus, com a palavra. Mas não é aqui. Aqui não é um lugar. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos, nós nos alegramos, nós revemos nossos irmãos, nós nos abraçamos. No GC, também não é só no GC. Não é. É todos os dias.
Todos os dias, quando a gente levanta pela manhã, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor. Irmãos, o Senhor tem prazer nos abençoar quando nós chegamos perante Ele. Senhor, eu coloco a Ti, a minha vida, eu coloco a minha família. Senhor, guarda a minha família. Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor Ele nos abençoa. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida, porque Ele não vê o natural. A nossa forma de enxergar é muito racional, nós queremos pegar, nós queremos sentir, mas Deus não. Quando alguém parte do meio de nós, alguém querido, nós choramos sim, nós temos aquele sentimento, mas nós devíamos se alegrar. Eu sei que é um momento de tristeza ali, porque nós não estamos vivendo mais com a pessoa, nós não vamos ver só lá na eternidade, mas é motivo de alegria, porque ele está indo para o Pai, sabe, ele está indo para o descanso. É diferente, a matemática do Senhor é diferente da nossa. É perder para ganhar, e a nossa muitas vezes é ganhar. Nós só queremos ganhar. O que eu vou ter? O que eu vou obter de lucro com isso? Mas é perder. Olha para os evangelhos, olha o que Jesus ensina. É perdendo que você ganha. E muitas vezes nós não queremos se submeter. Nós queremos só ganhar, só correr atrás, só correr atrás. E aí, como é que tá? Pô, tá legal, tô na correria, tô aí. Mas é perder, nós não queremos perder. Será que nós estamos preparados para encontrar o Rei da Glória? Como está o nosso coração, irmãos? São perguntas que nós temos que fazer todos os dias. Como está o meu coração? Como está o meu coração? Será que eu estou com o coração sincero? Nós temos visto tantas coisas absurdas. Nós vemos agora, né, nosso país vizinho aqui, esse terremoto. Também essa loucura, muitas pessoas falando desse fenômeno, né, El Niño, e onda que virá. Como está teu coração em relação a isso? Você confia no Senhor? Não parece, irmãos? Não sei se vocês têm a sensação. Poxa, esse lugar parece que não é para mim. Vocês já pararam para pensar? Tanta tragédia. Eu falo para minha esposa, ela gosta de acompanhar lá um repórter que fala sobre acidente, e eu falo, cara, larga a mão disso, eu não gosto. Sabe, é só acidente, você liga a televisão, é só acidente, é só não sei quem matou não sei quem, não sei quem, Vocês já pensaram, poxa, como são estranhas as pessoas daqui? Eu estava vendo um índice aqui falando do Brasil, cerca de 80% dos brasileiros estão endividados, estão quebrados. Mas Deus não é o dono do ouro e da prata? Ele não é dono de tudo. Nós temos visto tanto adultério, tanto divórcio acontecendo. Pessoas matando filho, matando pais. Para pensar. Não é estranho esse mundo? Para nós cristãos. Eu estou falando para cristãos, irmãos. Nós somos cristãos. Não é estranho? Não soa estranho? Porque nós somos peregrinos. Nós somos de passagem aqui. É só uma passagem. Nós não somos daqui. Mas muitas vezes nós queremos ficar aqui, nós queremos conquistar coisas aqui. E nós esquecemos da eternidade. O principal é a eternidade. Nos apegamos demais às coisas aqui da terra. Eu queria que você refletisse nessa noite sobre isso. Sabe, nem era isso que eu ia falar, mas nós não somos daqui. Nós não somos da terra. Nós somos de outro planeta. Amém? Não se apegue às coisas daqui da terra. Se apegue com Deus.
Vamos fazer um paralelo aqui, se ele chegasse aqui agora, se Jesus chegasse aqui agora. Você está com o seu coração entregue, rendido ao Senhor, e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Você está pronto? Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu não estou querendo trazer dúvida no teu coração, mas eu estou querendo afirmar que é essa maneira que nós temos de ser. Não importa a economia, não importa o presidente que vai entrar, não importa. É Jesus. Ele é a nossa salvação. Amém? Hoje eu conversava com uma prima da Nina que almoçaram lá em casa. Eles falando de economia, falando de tantas coisas, tanta preocupação. Nós não devemos ser assim, tão preocupados. Olha o que fala em Mateus: olha os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Eles vivem, eles cantam. Pela manhã, a gente que mora mais retirado no sítio, nós vemos os passarinhos cantando, alegre. E muitas vezes, porque nós estamos com uma unha encravada, nós não damos glória a Deus. Muitas vezes que nós estamos com uma dor de cabeça, nós não damos glória a Deus. Nós queremos correr. Sabe, o Cris falou ontem, aqui um pouco, né, na vigília. Você que não veio, você perdeu uma vigília maravilhosa, mas é isso. Parece que as pessoas estão esfriando. Se chove, porque está chuva. Se é frio, porque está frio. Sempre nós somos bons em dar desculpas. Sabe, eu não estou te criticando, você que não veio, mas nós somos muito bons em dar desculpa. Muito bom. Mas não é isso. Não é isso que o Senhor espera de nós. Nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele forasteiro, é aquele que passa. Aquele que passa numa cidade, ele vai para outra. Ele está indo. Ele está sempre em movimento. A nossa pátria não é aqui. Amém? A nossa pátria não é aqui na terra. Aqui não é o fim. Aqui não é o fim, aqui é só o começo. É só o começo. A eternidade é muito tempo. Muito tempo. Glória a Deus. Vivam em santidade. Sabendo que, versículo 18, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil. Talvez se eu falasse isso para vocês inútil, talvez você ia ficar bravo comigo. Mas aqui o apóstolo Pedro está falando para aquele povo lá, falando para nós hoje, não leve uma vida inútil. Como que é levar uma vida inútil? É você não ter perspectiva, você não esperar nada, você não almejar nada, você não buscar nada, você ficar só esperando a morte chegar. Você não tem um alvo. Não viva dessa forma. Não seja inútil. Que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. A nossa fé e a esperança estão em Deus. Que isso venha queimar no nosso coração. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Embora eu estou passando por uma luta agora, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. É essa firmeza que nós temos que ter. Olhar para o Rei da Glória e dizer: Senhor, eu quero continuar, Senhor. Eu quero continuar, eu quero permanecer em Ti. Eu te encorajo, minha irmã, te encorajo a buscar mais, a estar mais presente. Foi tão bom, essa semana nós tivemos, os discipulados com os nossos pastores, foi tão bom, eu me senti tão
tão acolhido, eu senti tão abraçado. Nós não podemos viver longe. Não que eu estava longe, irmãos, mas eu estava sentindo falta daquilo. Eu estava sentindo falta daquele abraço. Daquele pai dizendo assim: filho, continua. É isso aí. Continue. Não deixe isso morrer. Porque nós precisamos estar em dois. Nós precisamos estar unidos. Sabe, é tão bom quando a gente senta realmente, a gente toma um café, a gente sente realmente aquele abraço, aquele amor. Isso nos dá força, nos dá combustível para continuar. Sabe, nos dá uma motivação, nos dá um gás novo. Sabe aquela injeção? Que, não que foi dessa vez, mas às vezes que a gente leva aquela doída que dói na hora, mas depois você, cara, que legal, aquilo foi bom, aquilo sarou, doeu na hora, mas depois sarou, meu, que legal. Continue, não se afaste, irmãos, não se afaste de Jerusalém, não se afaste daqui, não se afaste do convívio, porque à medida que a gente vai se afastando, a gente vai se esfriando, e quando você percebeu, você já está uma geladeira, e até pegar no tranco depois, já é mais demorado. Continue. Para nós finalizar aqui, continuando no versículo 22, eu quero que os irmãos projetem esse versículo 22 e pode deixar ele ali no projetor, por gentileza. Primeiro Pedro, capítulo 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Eu vejo esse versículo como uma escada. Ele diz: tendo purificado a alma pela obediência. Olha só, tendo purificado pela obediência que a gente leu. A alma pela obediência à verdade. E com vistas ao amor fraternal, não fingido. Ame intensamente uns aos outros de todo o coração. Irmãos, isso é só para crente. É só para cristão. Uma pessoa do mundo ele não ama. Uma pessoa do mundo, um homem do mundo, ele não vai abraçar o outro homem e dizer, olhar no olho dele e dizer assim: eu te amo, meu irmão, você é importante para mim. Igual eu faço com alguns irmãos aqui. Abraçar e dizer: eu te amo, você é importante na minha vida. Olha só a escada. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas o amor fraternal, não fingido. Não aquele abraço fingido. Não chegar pela manhã no trabalho e dizer aquele bom dia amarelo. Aquele bom dia, se pudesse eu te matar. Aquele chefe, né? Não. Que tem alguns chefes que pisam no nosso calo, né? Tem. Mas você conseguiria chegar e dizer bom dia? Aquele bom dia sincero. Isso é só para crente, irmãos. É só. Ame intensamente. Olha só. Além de lhe falar um amor fraternal não fingido, ame intensamente uns aos outros. Intensamente. O que é amar intencionalmente? Intensamente. Falei certo. Falta o óculos desse tamanho, né? É que eu não me acostumo com isso aqui, mas tem que pegar uma outra coisa. Intensamente. Você sabe o que é isso? Nós precisamos praticar isso. Amar de todo o coração.
Agora sim, a frase do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: nós não fomos criados para ir somente para a glória, mas para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Nós não fomos criados só para a glória, mas para manifestar a glória aqui na terra. Nós devemos manifestar a glória aqui na terra, irmãos. Isso que o Senhor nos pede para fazer. E Ele nos diz: pratique o amor fraterno, o amor de amigo, um amor não fingido. Você pode se colocar em pé, irmãos? E eu encorajo a você nas suas orações. Não sei se você faz pela manhã. Quando você faz, comece a colocar nas suas orações: Senhor, comece a almejar, comece a falar para o Senhor: Senhor, me sustenta, Senhor, até aquele grande dia, onde nós encontraremos contigo. Comece a buscar, comece a imaginar como que é você estar no céu, você está reencontrando com Jesus, você está abraçando Jesus, você fazendo como João fazia. João, ele reclinava a cabeça no colo de Jesus. Pensa só, irmãos, você ouvia a batida do coração de Jesus? Você sonha isso? Você almeja isso? Pode parecer tão distante, mas está muito mais próximo do que nós imaginamos a volta de Jesus. Amém? Está muito próximo, nós precisamos falar um pouco mais da volta de Jesus. Amém? Jesus está voltando, irmãos, isso não é uma falácia antiga. Ele vai voltar, Ele está voltando. Nós precisamos todos os dias queimar por isso. Senhor, me ajuda a permanecer, me ajuda a ser obediente, me ajuda, Senhor, a buscar a Tua face, me ajuda, Senhor, a viver, Senhor, intensamente, Senhor, este amor. É para isso que Ele nos chamou. Pratique a santidade, seja obediente, espera inteiramente na graça de Deus, aprenda a depender de Jesus, aprenda a depender da graça e o favor de Jesus. Nós precisamos depender, porque por nós mesmos nós falharemos com certeza. Não é pela nossa força, não é pela nossa força, nós não conseguimos, nós não temos força suficiente. Eu nem quero ter essa força, mas o que eu quero que você, nesta noite, você feche seus olhos e comece a buscar, comece a pedir para o Senhor. Talvez se você está se sentindo fraco, talvez, não sei, talvez você está se sentindo tão distante, não sei qual é a sua realidade, não sei o que você está vivendo, mas descanse no Senhor, confia nele, confie no Senhor e tudo Ele fará. Almeje as coisas celestiais, almeje estar mais perto dEle, sentir as batidas do teu coração. É para isso que nós fomos chamados. Nunca se esqueça que aqui é só uma passagem, é a nossa preparação para viver com o Rei da Glória. É só uma passagem. E eu vi um dia, irmãos, alguém dizer que Jesus, Ele não vai levar qualquer um. Jesus, Ele não vai levar qualquer pessoa. Mas sim, Ele vai levar aquele que tiver um coração rendido, um coração entregue aos seus pés, um coração que aprenda a amar as pessoas, que aprenda que muitas vezes nós devemos perder para nós poder ganhar.
para isso nós fomos chamados. E Ele não vai levar qualquer pessoa que não tenha um compromisso com Ele. Ele vai levar apenas aqueles que têm um coração rendido. Talvez eu estou falando nesta noite para alguém que já é cristão, talvez você estava se sentindo, como eu falei, um pouco afastado do corpo. Hoje é uma noite para você se reconciliar. Hoje é uma noite para você se aproximar desse Deus que tanto te ama e que se entregou por ti, que derramou seu sangue naquela cruz do Calvário, onde eu e você era para estar no lugar dele. Mas também você talvez é outra pessoa que não conhece ainda ele, que nunca teve um contato. Quem é esse Jesus? Eu já ouvi falar, Jesus, aquele que está lá em muitas casas, crucificado ainda. Não é esse Jesus. Esse Jesus que está crucificado em algumas casas, esse não é o Jesus. Não é. Porque o Jesus, ele está vivo. Amém? Jesus está vivo e está aqui agora, te esperando de braços abertos, para te perdoar e para te abraçar e dizer assim: você é meu filho. Eu derramei o meu sangue por você também.